Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Pílulas do Agronegócio, com José Luiz Tejon. Olá pessoal, como é que está o mundo? Projeção de safra global do planeta Terra 2022-2023. O Conselho Internacional de Grãos, IGC, na sigla em inglês, está reduzindo em 3 milhões de toneladas a sua provisão de produção global de grãos na temporada 2022-23, de 2 trilhões 255 bilhões de toneladas estimados em junho deste ano para 2 trilhões 252 bilhões de toneladas. Portanto, houve um recuo, principalmente devido aos declínios projetados em milho e um estresse hídrico na União Europeia. Portanto, previsão mundial de grãos teve uma diminuição perante o que era estimado, uma previsão de 3 milhões de toneladas a menos. Portanto, fique de olho, custos altos, preços incertos. Grande abraço. Fique por dentro do mercado futuro com Antônio Reche. Olá. Um dia o sol apagará, ou melhor, explodirá. Mas daqui a bilhões de anos, você não verá isso acontecer. Enquanto não acontece, por que não usar a sua abundante energia? Pois é isso que estamos fazendo. O Brasil está colocado na 14ª posição mundial no uso da energia solar e é o maior na América Latina. Atualmente, essa energia gera 10 gigawatts. Para se ter uma ideia, isso significa 70% da energia gerada pela hidrelétrica de Itaipu, considerada a segunda maior do mundo. O que é surpreendente é que o uso dessa energia no país não tem nenhum incentivo, nada de subsídio governamental. São grandes e médias empresas que investem nos equipamentos para transformar a luz solar em energia elétrica e substituir as caríssimas contas cobradas no país. E mais, além de empresas, ações individuais de pessoas como nós, cansadas dessas contas astronômicas, trocando de gerador de energia elétrica. Muitos exemplos mostram que esse investimento vale a pena. Os governos, por seu lado, bem, vocês sabem o que os governos fazem. Mesmo quem tem energia solar suficiente para o seu consumo, continuará pagando uma conta mínima para manter o sistema tradicional. Não, isso não é piada, é a realidade. O meu entrevistado de hoje será Douglas Machado Nunes, que é chefe da Receita Federal em Rio Verde. E o tema da nossa entrevista será início do prazo para declaração do ITR. Douglas, é um prazer receber você aqui para mais uma vez esclarecer aos contribuintes sobre a declaração do ITR. Seja bem-vindo. Divino, obrigado pela parceria aí, né? Nesse momento agora que está iniciando a entrega da declaração do ITR 2022, estamos aqui para tirar dúvidas, né, dos seus ouvintes, né, da Rádio Morada do Sol, da Morada do Sol do Campo. É um prazer. Perfeito, eu agradeço mais uma vez a sua participação. Ô Douglas, qual que é o prazo para se fazer a declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural? Ela está começando hoje, né, dia 15 de agosto, são 45 dias de prazo, então ela vai estender até o dia 30 de setembro. Então ela começa hoje, dia 15 de agosto, né? Então é 15 dias mais 30 dias em setembro, 45 dias para a pessoa entregar, e não deixar entregar para a última hora, né? Se entregar fora do prazo, vai ter multa e aí vai. Quem é que deverá fazer essa declaração, Douglas? É o proprietário, tá? Se ele arrendar, o proprietário arrendar para o arrendatário, né? Quem vai continuar declarando é o próprio proprietário do imóvel, tá? Quem tem a posse dele. Ele arrendou, não é o arrendatário que vai declarar, não. É o próprio dono da terra, então, que tem a propriedade.
tá? Seja pessoa física ou jurídica. O Douglas, qual que é o impacto que o ato declaratório ambiental, o ADA, trará sobre o cálculo do imposto? O ato declaratório ambiental ele é para comprovar as áreas de preservação permanente, as áreas de reserva legal, são áreas protegidas, né, que não incide o ITR, porque o ITR vai incidir só no VTN, né, das áreas utilizadas mesmo. Essa reserva legal vai ficar excluída, as APPs, e essas áreas têm que constar no ato declaratório. Se ele entregar sem o ato declaratório, né, a Receita ou o município detectar isso aí, ele pode ser penalizado com multa. Então, tem que informar o ato declaratório para comprovar essas áreas aí que são isentas do ITR. Porque você não vai pagar imposto sobre você tem uma preservação lá, você não vai pagar ITR em cima dessas áreas protegidas. Ou seja, mesmo estando isentas do imposto, ele tem que apresentar isso na declaração. Sim, tem que estar no APA. Aí vai informar, ele vai lá e já importa lá para a declaração APA lá, já puxa lá e declara. Assim, não sei se você vai perguntar, assim como o CAR também. O CAR tem que informar um número do recibo do CAR também na declaração, que é o Cadastro Ambiental Rural. Por que não se pode cobrar ITR em cima dessas áreas ambientalmente protegidas, Douglas? O governo vai tributar uma área que é de preservação do meio ambiente. Então, ele vai pagar naquilo que ele utilizar, áreas aproveitáveis. Tá? E outra coisa, Divino, na legislação, né, do ITR, a Lei 9393, lá de 2006, diz que a utilização utilizada ela é inversamente proporcional. Quanto mais você utilizar a área, produção, menor vai ser a alíquota do imposto. Então, se você tem um imóvel e você não utiliza ele para nada, o grau de utilização vai ser alto, porque o grau de utilização dele está bem baixo. O grau de utilização pode chegar até 100%. Quanto maior a utilização, menor é a alíquota. E essa alíquota não vai incidir sobre áreas de consideração, área de preservação permanente. Só para ficar bem claro para o nosso ouvinte, ou então para o nosso espectador, o que é que se pode entender como áreas ambientalmente protegidas? Reserva legal, tem as APPs, né? A área de preservação permanente não é tributável. Essas áreas de preservação permanente não. Essas áreas que ambientais, elas não podem ser tributadas. E não pode ser nem explorada pelo proprietário. Tem que preservar, seja a reserva legal, a APP, conforme tem, por exemplo, onde tem um morro, se for acima de 45 graus, é APP, né? As beiradas dos rios e córregos, tem APP, aí tem a lei onde fala qual que é a largura dessa APP, 100 metros, entendeu? Então, ele tem que preservar, não pode ser utilizado e não vai pagar imposto em cima disso aí, não. Só do que ele é utilizado. Você estava falando a respeito da utilização, tem acontecido muitos casos, Douglas, em áreas que têm pastagens degradadas e que essas áreas têm sido transformadas em lavouras. Nesses casos, como é que se deve fazer? Como é que se deve declarar isso? A que está degradada e aí agora está utilizando ela, né? Isso. E aí vai ser tributável, porque ele está sendo utilizado, né? E tem uma área lá que era degradada, mas hoje é quase a área, o grau de utilização, o que é aproveitável, dividir pela área utilizada, né? E aí você vai achar o grau de utilização. Quanto maior você utilizar aquela área, seja com gado, seja com plantação, né? Soja, milho, sorgo, você está utilizando a área. Aonde for utilizado, né, vai ser tributado. E outra coisa, o Divino, as benfeitorias não é tributário. O tributário é só a terra nua, nuinha. Não é igual o IPTU, que nós pagamos. A diferença entre IPTU e ITR é diferente. O IPTU nós pagamos sobre o terreno. Quando eu construo uma casa, uma benfeitoria, vou pagar IPTU em cima.
O ITR não, você pode fazer benfeitorias, curral, casa, que você quiser lá construir, né? Não vai incidir ITR. O ITR só incide em cima da terra nua. É uma grande vantagem. Bom, os valores a serem pagos pelos contribuintes em relação aos anos anteriores, eles estão no mesmo patamar, Douglas, ou houve alguma majoração? Divino, é o seguinte, hoje o ITR, ele pode ser fiscalizado, e arrecadado pelos municípios. Porque na Constituição, né, lá no artigo 153, fala que o ITR pode ser feito um convênio com os municípios, né, para arrecadar e fiscalizar. Essa parte que vai para o município. A legislação continua com a União, porque o ITR é um imposto da União. Mas, por força constitucional, a fiscalização e a arrecadação pode passar para o município, desde que ele tenha a equipe lá de fiscalização e tal, faz um convênio com a Receita Federal. Todo ano, esses municípios, no caso de Rio Verde, eles informam para a Receita a pauta mínima para cada tipo de terra, aptidão ótima, média, fraca, entendeu? Aí, em cima de... E todo ano eles corrigem esse valor aí. Aqui em Rio Verde, a aptidão ótima, está mais de 30 mil reais o hectare. Mas, mesmo assim, está abaixo do valor de mercado. Você pegou um alqueire aí, um alqueire é mais ou menos quase 5 hectares, vamos arredondar para 5. Se você pegar 5 vezes 1 por 30 mil, dá 150 mil reais um alqueire. O alqueire, aqui na nossa região, está muito mais alto. Então, e quando aumenta... todo ano o município corrige isso aí dá um desconforto aí, o pessoal grita, mas mesmo assim o ITR ainda está lá embaixo. Mas todo ano, viu, é corrigido esse valor. Eles fazem um estudo, né, pega laudos do agrônomo na comissão, se forma uma comissão e faz isso, o estudo lá. Mesmo assim está abaixo do preço de mercado. Você citou a respeito do laudo. Se o produtor rural quiser mandar elaborar o seu próprio laudo técnico para determinação do VTN da propriedade, para servir de parâmetro para o cálculo do ITR, ele pode mandar? Pode fazer, deve fazer. Isso aí é uma coisa que, se vier o município cobrar dele, já tem um laudo. Porque se ele cair em malha, que normalmente o sistema da Receita, quem processa é a Receita. Aí essa informação vai para o município vai intimando os produtores para falar, ó, sua pauta está baixa aqui. Aí ele fala, não, eu tenho um laudo aqui, que é esse aqui. Eu declarei de acordo com a pauta e tenho um laudo. E esse laudo ele tem valor legal. Feito por um profissional habilitado, né? Certo. Com a DNT, tudo certinho. Se o contribuinte perceber que os valores do valor da terra nua não observam ali os requisitos determinados pela Instrução Normativa 1877/2019, o que ele tem que fazer? Se não tiver, ele tem que fazer um laudo, né? Tá? Se ele não concordar, ele vai ter que ter um laudo técnico para confrontar a informação. Aí se ele não concorda, eu já vi casos desse jeito. Então, esse laudo é fundamental. A música acha o laudo caro, não sei o que e tal, mas às vezes o barato fica caro. Então, meu lançamento contra ele fica muito mais pesado aí, né? O contribuinte, ele pode parcelar o valor do imposto a ser pago, Douglas? Sim, em até 4 parcelas, tá? Sendo que a primeira parcela, ou cota única, vence dia 30 de setembro. As demais, a segunda, a terceira e a quarta, são corrigidas com a Selic. Só vai ter a taxa Selic, não tem multa nem nada. Só se ele pagar fora do prazo, aí sim. Aí tem multa e juros. Mas se ele pagar as cotas, né, as parcelas, né, tudo dentro do prazo,
vai ter só o juros Selic. Caso ele não parcele, se for uma cota única, o vencimento é o mesmo prazo? 30 de setembro. 30 de setembro, a cota única é 30 de setembro. Eu lembrando outra coisa, Divino. Cada parcela tem que ser no mínimo de R$50. Tá? Se deu lá R$99, ele vai pagar em uma parcela única de R$99, porque não tem jeito de dividir em duas de 50. Então, é R$50 e a quantidade de parcela é só 4. Como é que essa declaração deve ser elaborada, Douglas? Tem um programa específico da Receita? Hoje, a partir de hoje, dia 15, vai estar disponível no site da Receita para fazer o download, quer dizer, baixar na sua máquina, tá? O imposto de renda você pode fazer até pelo celular, né, pelo smartphone. Agora o ITR não tem essa opção. O ITR é só pelo programa, pelo PGD, Programa, né, de Declaração, né, do imposto do ITR. Aí você baixa ele e faz quantas declarações você quiser, tá? E se errar, depois você pode retificar também, tá bem? Okay? Depois que ele termina de fazer a declaração, o programa ele gera algum recibo que comprova a apresentação dessa declaração? Sim, que fica gravado lá na máquina dele, o recibo lá. Se você quiser imprimir, vai lá e clica lá. Se quiser imprimir a declaração, imprime. Se ele entregar fora do prazo, também vai imprimir até a multa. A multa é de R$50 por imóvel. Só que se você pagar ela dentro do prazo da multa, ela cai para R$25. Então, se entregar fora do prazo, você, além de você imprimir a declaração, o recibo, já imprime a multa também. Se um ano atrás, você tem 30 dias de prazo para pagar a multa. Com redução de 50%. Passou os 30 dias, você não pagou a multa, aí é 50. O valor mínimo, né? Certo. Você havia falado anteriormente a respeito dos produtores inscritos no Cadastro Ambiental Rural, no CAR, que eles devem informar o número do recibo. Eu gostaria que você reforçasse essa informação aí para o contribuinte. É um cadastro ambiental rural, ele tem que informar o número dele, assim como o ADA lá, né? O ADA tem que importar ele. Vai lá e um grande, lá e coloca aquele número lá todinho, só o número, tá? Então, isso aí é a obrigação dele, informar o CAR e o ADA. Você tem que fazer o ADA todo ano, entendeu? Se você entregar a declaração em atraso, e não fez o ADA agora, e vou fazer lá em novembro, esqueci. O ADA pode fazer até o final do ano. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Ô Douglas, no caso dos condôminos, quando o imóvel rural pertencer simultaneamente a mais de um contribuinte, em decorrência, por exemplo, de contrato ou decisão judicial, então em razão de doação recebida em comum, como é que deverá ser feita essa declaração? Lá na declaração, quando é condomínio, tem uma perguntinha lá. É condomínio? Se você colocar assim, vai abrir o campo lá para você colocar os condôminos, né? Para quem vai declarar lá, um deles que vai aparecer lá como declarante, como meu contribuinte. E lá no campo, o condomínio vai colocar todos os condôminos, todos eles, exceto o que já falou lá, já colocou lá como principal, e o percentual de cada um que tem naquela área. Tá? Tantos por cento, 20%. Se for 5, 20% para cada um, coloca lá. João, Pedro, tal, 20% para cada um. E um deles vai figurar lá como o principal, que é o declarante. Mas todos os condôminos vai constar na declaração. Então tem essa pergunta. Perfeito. Se colocar não vai abrir o campo de condôminos. Pessoas jurídica ou física que entre 1º de janeiro de 2022, da 1º de janeiro desse ano, e a data da apresentação da declaração, que tenham perdido a posse do imóvel rural em processo de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública, ou então por algum interesse social, inclusive para fins da reforma agrária, eles também devem apresentar essa declaração? Deve apresentar, sim.
Porque nesse caso aí, o fato gerador do ITR, ele acontece dia 1º de janeiro de cada ano. Então, até no prazo da declaração por desapropriação, até no prazo de entrega, ele deve declarar. Porque o fato gerador já aconteceu lá atrás, dia 1º de janeiro. Tá? Uma outra questão, uma outra dúvida é o seguinte: em casos de imóveis rurais considerados imunes ou isentos pela Receita Federal, também se faz necessária a apresentação da declaração ou não? Não, vai declarar quando mudar a titularidade. Né? Quando ele for titular, a imunidade ou a isenção, ele não é necessário, ele não vai pagar imposto, não vai pagar nada. Só que quando tiver alteração da titularidade, ele vendeu para outra pessoa, aí mudou o titular. Então ele é bom para atualizar o cadastro dele. Caso contrário, isento, né? Lembrando, né, Divino, a imunidade está na Constituição Federal. Você pode ter um único imóvel só. Não pode ter nenhum outro imóvel na cidade. Um único imóvel, né, para ter imunidade. Tá? E você tem que trabalhar com a própria família. Agora, a isenção está na lei. Você pode ter mais de um imóvel. Imunidade e isenção, a área de pequena gleba rural é até 30 hectares aqui na nossa região. Então, na imunidade eu posso ter um único imóvel, até 30 hectares. Na isenção eu posso ter 3. Um de 10, outro de 10, de 10. Tá? Somando os 10, dá 30. Agora, na imunidade só posso ter um único imóvel. Eu não posso ter imóvel na cidade. Aí você vai ser encaixado como imune ou isento, dependendo da situação. Se você tiver mais de um imóvel, você não vai ter imunidade. Você vai ter isenção, se for abaixo de 30 hectares na nossa região. Perfeito, perfeito. Ô Douglas, só para a gente finalizar, vamos reforçar aqui para o contribuinte qual que é a documentação necessária a ser apresentada para o cálculo do valor do imposto sobre a propriedade territorial rural. Na entrega ele não envia nada, ele envia só a declaração, né? Na entregar a declaração ele vai só preencher lá os dados, fazer o ARDA, né? Preencher a declaração, e ele vai ter o controle dessas áreas lá, né? Tá? Porque lá vai declarar valor de benfeitoria, tá? Porque você vai calcular o VTN, só a terra nua. Somente a terra nua, para você chegar nesse valor. Esse valor que é tributável. Na hora de entregar a declaração, não precisa de nenhum documento, mas ele tem que estar com esses documentos, né, que prova o valor de um laudo, né, por exemplo, para ele ter uma prova ali já, né, constituída já, se tiver alguma coisa contra ele. Mas na hora de entregar, ele não entrega nada. Não entrega nada, mas ele tem que ter guardado caso haja alguma necessidade, é isso? Isso. É igual declarar imposto de renda, você guarda os seus documentos durante 5 anos. Porque no prazo de 5 anos você pode ser fiscalizado. Em quais casos que ele pode cair na malha fina? Pode cair na malha aí. Ele vai lá e coloca lá o grau de utilização dele. Ele vai lá e coloca tantas cabeças de gado, por exemplo. Aí o fisco vai lá e intima ele para provar que tem aquela quantidade de cabeça de gado mesmo. E aí, como é que ele faz essa prova? Pega atestado de vacinação. Aí tem que pegar na área de defesa, aquele atestado lá, quantas cabeças que ele tinha. Porque você faz a vacinação todo ano, né? Também é problema de doada também. Se não tiver, vai cair malha. E também o VTN, a pauta mínima que tem em cada município. Se ele não observar isso aí, o que mais cai é esse VTN. O problema da pauta, viu, Divino? Que é o valor mínimo que você tem que declarar em cima daquilo lá. Isso aí cai muito. E os municípios estão arrecadando, viu? Quais são as consequências para quem cai na malha fina? E cai na malha fina, ele vai ter que apresentar a documentação, laudo mostrando, se for problema de cabeça de gado, né? Se for venda de soja que está provando, tem que mostrar a nota fiscal, porque isso aí, que a produtividade, eu falei, o grau de utilização, e quanto mais alto, quanto mais você utiliza a terra, menor é a alíquota. Ela chega até 20%. Ela começa com 0,03 e chega a 20%. É igual na atividade rural da pessoa
pessoa física. Na atividade rural, você tem que apresentar todos os documentos hábeis. A receita, nota de venda, você tem que apresentar. E as despesas também tem que apresentar, porque é uma tributação beneficiária. Beneficia o produtor. E no ITR do mesmo jeito. Então, você tem que provar o grau de utilização, se vier gado, vendeu gado, nota fiscal. A quantidade de gado que você tinha lá, com a vacina, né? Demonstrativo de vacina. E vai. Então, mas o que mais cai em malha é essa pauta aí, viu? Cai muito mesmo. Direto processo aqui na Receita, porque os municípios mandam aqui para a gente depois o processo para cá. E daqui a gente manda para frente. Se ele for notificado, ele pode entrar com a defesa, que chama impugnação, tá? Aí, se ele pagou, vai para arquivo, beleza, acabou. Só reforçando então que o prazo começa hoje, aí o produtor tem 45 dias de prazo e não deixar para a última hora, né? Porque senão pode acontecer de, às vezes... Faz uma declaração errada, porque o prazo está acabando, o cara vai fazer uma coisa, né? A toque de caixa. Aí já viu, né? Pode lá fazer a coisa errada. Ô Douglas, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, muito obrigado, e eu tenho certeza que o produtor agora está muito mais bem informado e preparado para fazer a declaração. Muito obrigado, viu? Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas dos ouvintes aí, né? Estou à disposição sempre, se precisar de mim. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.